Olá, jovens! Olha eu aqui. Estou aqui para mais uma aula de revisão de física para vocês, tá bom? Pessoal, o que nós estávamos falando na nossa aula passada? A gente estava falando de fontes, né, geradoras de energia. Lembra que na outra aula, anterior à aula passada, né? Vamos fazer aí uma voltagem, né? Nós estávamos falando lá da potência elétrica, consumo de energia, e eu tinha falado para vocês que nós íamos falar sobre fontes de energia e nós fizemos isso. Então nós vimos várias fontes de energia geradora, certo? Que é onde gera energia para depois ser transmitida, para depois ser distribuída, ok? Então nós falamos aí das várias formas de se produzir essa energia, tá bom? Vamos ver quais são essas formas? Olha só. Então, na nossa revisão de conteúdo, nós vamos ver que fontes e aplicações da energia elétrica no mundo, né? Vocês viram vários gráficos, a gente mostrou vários gráficos, teve alguns vídeos para nós podermos entender algumas coisas, ok? E nós definimos que as fontes de energia são recursos da natureza ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, certo? Então a gente quer produzir energia elétrica, a gente tem que utilizar lá nas nossas usinas, né, elétricas, que são as nossas usinas para a produção de energia, nós temos que utilizar as fontes, certo? E nós temos aí vários tipos de fonte, né, pessoal? Ou ela é da natureza, ou ela é artificial, ok? Bom, quais são as principais fontes que nós vimos? Nós vimos aí sobre a usina que é eólica, nós vimos aqui, ó, a solar, certo? Nós temos aqui a nuclear, ok? Nós temos a geotérmica também. Nós temos aqui, utiliza aqui, ó, biomassa. E também nós temos aqui, vimos a que utiliza das marés. Então nós vimos, eu mostrei para vocês um diagrama de cada um desse daqui, não é, pessoal? E nós falamos que cada uma tem um certo impacto aí no meio ambiente, tá bom? Só que tem umas que tem bem mais e tem umas que tem bem menos, né? Então, por exemplo aqui, a solar e a eólica são fontes de energia muito bacana aí para ser utilizado, né? E nosso país deveria investir mais nisso também. Nós temos aqui a hidrelétrica também, que eu esqueci de colocar, ok? Essa aqui nós vimos que é extremamente perigosa, que é a usina nuclear, tá, pessoal? Porque utiliza elemento radioativo, então tem que ter muito cuidado com a manipulação desses elementos, né? E também aí já durante a história já ocorreram vários acidentes em usinas nucleares e os efeitos assim são devastadores, ok? Biomassa, que utiliza o bagaço, né? Ou reaproveita muitas coisas, também é bacana, ok? Geotérmica, geo de terra, né, pessoal? Que é a energia provinda aí da terra e também das marés. Também falamos que é um problema sério, que vem disso daí, de algumas pelo menos, a poluição ambiental. Bom, quando a gente fala assim, poluição ambiental, você pensa logo em lixo, e nós falamos do lixo. Lembra lá do vídeo do símbolo da reciclagem, né? Como surgiu essa questão da reciclagem, que foi uma necessidade extrema, e né, pessoal, para poder destinar esses resíduos e tudo mais. Ok? Então nós vimos aí alguns vídeos e quando se fala em poluição, geralmente a gente pensa no lixo, mas nós vimos que tem vários outros tipos de poluição. Como está escrito ali, quais são? Olha só, nós temos a atmosférica, que é a questão da poluição da atmosfera por gases. Nós temos a dos solos. O que são a poluição dos solos, pessoal? É justamente o descarte de rejeito sem essa questão da reciclagem. Então, quando você descarta, né, alguma empresa, por exemplo, vai lá e descarta algum resíduo no solo que não foi tratado, isso vai fazer o quê? Contaminar o solo. A mesma coisa, né, pessoal, das águas, tá? Então, isso aí tem várias reportagens que mostram a poluição das águas quando é descartado, principalmente resíduos como petróleo dentro da água. Isso, infelizmente, acaba contaminando e os animaizinhos que estão ali sofrem bastante. Visual,
né? Poluição visual, que é aquela que outdoor, luzes e tudo mais, que aquilo é tudo cheio de informação para nossa visão. E a sonora, né, pessoal, que é o excesso de barulho dado aí por veículos, máquinas, carros de som e etc. Tá bom? Falamos da importância da reciclagem e que essa importância ela tem que ser devidamente falada e tem que crescer bastante isso, né? Mas nosso setor tem que melhorar mais, né, pessoal? O que tem tá bom, mas temos que melhorar muito mais, ok? Bom, falamos disso tudo e, pessoal, daqui a pouco nós temos resolução de atividade, tá bom? Fica comigo até daqui a pouco. Hello, jovens! Olha eu aqui novamente e nós vamos resolver exercícios. Bom, vocês viram aí que pela nossa revisão, que foi da aula passada, a gente fez uma aula bem teórica, a gente conversou bastante sobre as fontes de energia elétrica, certo? De geração. Também falamos dos problemas aí e dos tipos de poluição. Assistimos alguns vídeos, vimos as principais fontes dessa produção de energia elétrica e agora a gente vai fazer atividade. Tá bom? A gente teve uma conversa teórica, agora nós vamos pegar esse conhecimento e vamos aplicar nas nossas atividades. Vamos lá? Olha só. Então, nós temos ali a atividade de sala, ok? Onde a gente tira as dúvidas e resolve exercícios. Então, vamos ver algumas questões teóricas para resolver os exercícios. Questão número 1, que acabou de sair do forno. Considere as seguintes proposições. Olha só, é o tipo de questão que eu gosto, né, pessoal? Que eu vou ler aqui, eu vou interpretar e a gente vai analisar o que está correto ou o que está errado aqui na interpretação, tá bom? Vamos para a primeira. A água, além de ser poluída por esgotos e por outras substâncias, como os metais cádmio, mercúrio e chumbo, despejado pelas indústrias, pode ser também poluída por adubos químicos que são levados pela chuva, ok? Vamos ver outra proposição aqui, pessoal. Um tipo de poluição que prejudica a fauna e a flora marinha é o derramamento de petróleo. E a nossa proposição 3 fala o seguinte: o volume de esgoto lançado nos rios provoca a diminuição da quantidade de oxigênio e a morte de peixes por asfixia. Então, nós temos essa aqui 3 proposições e aqui, antes de afirmar qualquer coisa, vamos ver o que ele está pedindo. Pode-se afirmar que apenas a 1 é correta? Apenas a 1 e a 2? Apenas a 1 e a 3? Todas as proposições são corretas ou nenhuma proposição é correta? Pessoal, nós vimos lá na nossa aula que essas 3 proposições estão mostrando sim tipos de poluição que é sofrida pela água, né, pessoal? Então, a água ela é poluída por esgoto, outras substâncias, metais, né? Quando se tem lá a exploração ilegal de garimpo, por exemplo, aqui ó, mercúrio, chumbo. Tudo isso aqui que é despejado na água polui. E também, como nós sabemos que tudo é interligado, ok? Adubo, tá lá no solo, choveu, vai ser levado pela chuva, também vai poluir, ok? A água. Entendido isso? Então essa aqui, ok. Outro tipo de poluição aqui, ó, é o derramamento de petróleo, que infelizmente, né, pessoal, ainda acontece. E é um tipo de poluição também, ok? Então, um Vzinho para cá. E ele fala aqui que o volume de esgoto provoca a diminuição da quantidade de oxigênio e a morte dos peixes por asfixia. E, infelizmente, também é verdade, né, pessoal? Derramou esgoto, ok? Produz lá pouco oxigênio e isso leva à morte dos peixes e de tudo que está ali naquela água, né? Infelizmente. Então aqui, ó, nós podemos afirmar o quê? Que todas as proposições são corretas, ok? Então essa questão aí veio justamente falar o quê? Da poluição sofrida, né, pelos mares e suas consequências. Então pode ser esgoto, chuva que leva aquele adubo que não foi tratado, que está lá no solo, derramamento de esgoto, petróleo. Infelizmente, né, pessoal, tudo isso
polui e sempre quem sai perdendo, além de nós, que nós precisamos dos recursos também, são os peixinhos e toda a vida marítima que está ali, ok? Então vamos lá, pessoal, continuar. Olha só, questão 2. Na questão 2, considere as proposições. Mais uma vez, vamos considerar as proposições aqui, ok? 1. O lixo não destinado adequadamente pode provocar o entupimento de bueiros, a poluição do solo e a poluição visual, certo? Na 2, ele fala, na maioria das cidades brasileiras, olha só, vamos ler, na maioria das cidades brasileiras, tem-se a devida coleta do lixo e o seu tratamento adequado. Por isso, ele não é prejudicial ao nosso meio ambiente, ok? Vamos ver a terceira proposição. A utilização indiscriminada de pesticida e adubos químicos altamente tóxicos na lavoura constitui outra causa responsável pela poluição do solo, né, pessoal? E aqui ele está pedindo para a gente afirmar quais são as corretas, se é apenas a 1, se é a 1 e a 3, se é a 1 e a 2, se são todas ou se nenhuma está correta. Então, voltando aqui para analisar, eu até risquei, né, pessoal, alguns termos. Na 1, quando ele fala que o lixo não é destinado de maneira correta, vai acontecer exatamente isso, né, pessoal? Que é o quê? Entope bueiro, polui solo e também poluição visual, né? Aquele bocado de lixo lá jogado na cidade não é legal, né? É uma poluição visual extrema aí também. Ó, o que ele fala aqui? Na maioria, opa, aqui é verdadeiro, na maioria das cidades brasileiras tem-se a devida coleta do lixo e o seu tratamento adequado. Nós vimos, né, pessoal, na nossa aula passada que, infelizmente, isso não é verdade, não é na maioria das cidades, ok? E isso torna o lixo um grande problema e também prejudicial ao nosso meio ambiente. Então, essa daqui, infelizmente, é falsa, ok? E aqui na terceira, ele fala que a utilização indiscriminada, ou seja, sem freio, né, de qualquer forma, de pesticida, ok? E adubo químico, altamente tóxicos, olha o nome aqui, altamente tóxicos, pode sim, né, pessoal? É outra causa responsável pela poluição do solo. Como nós falamos, vem a chuva, leva isso daqui, polui água, polui solo, infelizmente, né? Então aqui, ó, é verdadeiro. Então nós podemos aqui afirmar, ó, deixa eu ver, A não, a B não, opa, ficamos com a letra C. Apenas as proposições 1 e 3 são corretas, ok? São corretas aí, tá bom? Pessoal, olha só, então são exemplos de questões que a gente pode ver ali que o uso indiscriminado de substâncias químicas e também falta de tratamento adequado do lixo, de esgotos e tudo mais, né, que é de responsabilidade nossa e também principalmente das empresas, pode poluir sim o meio ambiente e trazer consequências sérias, né? E principalmente isso para nós, que nós precisamos aí do meio ambiente para nossa sobrevivência, tá bom? Vamos fazer mais uma questão, pessoal? Olha só. Então aqui, vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ok? Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 erros, que são aqui, ó. Opa, 3 erros não, tá, pessoal? Se é para diminuir o acúmulo do lixo, é 3 R's, tá? Vem aqui comigo, pessoal. Se a política é para diminuir, eu li errado ali, é 3 R's, tá bom? Quais são esses 3 R's ali? O que está escrito ali? Vamos lá, olha só. Esses 3 R's são a redução, reutilização e reciclagem, ok? Acontece, tá, pessoal? O que ele fala aqui? Um exemplo de reciclagem é a reutilização de, na letra A, ele trabalha aqui, garrafas de vidro,
retornáveis para cerveja ou refrigerante, ok? B, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Aqui, pessoal, lembro, tá? Não vou falar, né? Mas quando eu era criança, tinha muito refrigerante que era em garrafa de vidro e acabava se retornando. Hoje em dia, o pessoal substituiu muito por plástico, né? E o plástico nós sabemos também, quando ele não é reciclável aí, ele pode ir para a natureza e demora muitos e muitos anos para poder se desintegrar, tá bom? Lata de alumínio é utilizada muito mais do que para a fabricação de lingotes, né? E na letra C nós temos sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Será que é saco plástico, pessoal, que estaria respeitando essa política dos 3 R's? Bom, vamos analisar mais aqui. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. E na letra E nós temos aí garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassoura. Pessoal, aqui é uma atividade artesanal que até válida, né? Mas só que não é o destino assim totalmente que eliminaria a parte do plástico, né, de garrafa PET. Então, essa reciclagem aqui do PET, ela tem que estar relacionado a outras coisas, ok? Isso aqui também, né? Se você esvazia a embalagem plástica, é mais fácil você reciclar para colocar outras coisas também. Bom, o que a gente pode concluir disso daí? Olha só, o termo reciclagem designa o reaproveitamento de materiais como matéria-prima para a formação de um novo produto. Então, o termo reciclagem está relacionado a reaproveitamento e produção de um novo produto. Portanto, a única alternativa que traz o exemplo de reciclagem é o que cita o uso de latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Então, aqui se a gente vê, pessoal, ó, eu estou aproveitando para fabricar novas coisas. As demais alternativas apontam exemplos de reutilização de materiais. Então, a gente fica com a letra B aqui, tá? Deixa eu voltar rapidinho. Tá aqui, ó, letra B, ok? Entendido? Aqui, deixa eu ver, pronto, pessoal, para a gente fechar, vamos trazer uma questão do Enem. Aquela também era, né, mas essa aqui também é, ok? Vamos lá, olha só. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo, né? Então, combustão, nós temos a queima, né, pessoal? Se nós temos a queima de combustíveis, nós temos a produção de gás, ok? Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Né, pessoal? Se está produzindo-se mais veículo, é claro que vai ter mais gasto aí de derivados do petróleo para a gente poder funcionar esses veículos, né? Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução de consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados de petróleo, ok? Então aqui a gente está levantando a problemática que se o nosso transporte sempre for movido a combustível, vamos colocar dessa forma, ou seja, a indústria do petróleo movimenta muito, né, muito dinheiro e tudo mais, está crescendo os veículos, vai crescer esse consumo. Então, alguns setores aí tiveram sucesso na redução, ok, dos seus consumos, mas a indústria do transporte continua crescendo. Bom, e nós sabemos que a queima de combustíveis, né, pessoal, traz aí a poluição atmosférica também, né? E isso para nós não é interessante por causa da produção do gás, ok? Vamos ver o que a nossa questão está pedindo ali, olha só. O impacto ambiental da tecnologia mais empregado pelos setores de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente em... Então vamos ver aqui, aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas. Pessoal, estão falando de queima de combustível, né? Então deixa para lá. Incidência de chuva ácida, esterilização da indústria automobilística. Não está relacionado a esterilizar, né?
C. Derretimento das calotas polares e incentivo aos transportes de massa. B. Propagação de doenças respiratórias, distribuição de medicamentos gratuitos. E elevação das temperaturas médias e criminalização da emissão de gás carbônico. Então, daí a gente já pode ter a ideia, né, pessoal? E aqui o texto da gente mostra, olha só, a queima de combustíveis fósseis gera gases do efeito estufa, que tem como consequência o aumento da temperatura global. Esse aquecimento pode intensificar o derretimento das calotas polares. Uma forma de diminuir esse efeito é reduzir o consumo de combustíveis fósseis, o que pode ser feito com políticas de incentivo ao transporte de massa. Então, nós ficamos com a alternativa C, tá, pessoal? Olha só. E para a nossa próxima aula, temos aqui um pré-requisito. Assistam aí, jovens. Física, geradores elétricos, ok? Tem uma duração de 10 minutos aproximadamente e tá aqui o link no canal do YouTube, então não deixem de assistir que nós vamos precisar para a nossa próxima aula, tá bom? Jovens, eu vou ficando por aqui, mas na próxima aula eu volto com mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!